Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos indo para o quarto vídeo da série Chess Think do Café com o Comprador. E hoje eu vou falar sobre Customer Journey Mapping, ou mapa da jornada do cliente. A gente falou nos últimos vídeos um pouquinho sobre identificar quem é o nosso cliente na área de compras, né? Quem é o nosso cliente interno, o que ele necessita. E nesse momento, a gente vai utilizar o mesmo mecanismo de usar a palavra do cliente interno como um cliente, da mesma forma para construir o mapa da jornada. E para que isso, Vinícius? Literalmente para que a gente possa entender quais são os pensamentos, as angústias, as dores e transcrever tudo aquilo que vocês fizeram no mapa de empatia. Mas, antes disso, roda a vinheta. E para começar, fazendo esse mapa da jornada, né? A primeira coisa que a gente vai estruturar é quem é a persona a ser estudada. Lembra que a gente comentou que a gente precisa transcrever quem é que a gente vai atender, colocar uma persona não como um sentido figurado, uma pessoa real a qual a gente tem entregas de valores e que ela seja o ponto-chave da área de compras, da área de supply e qualquer outra área da empresa para a gente entender as particularidades. Então, essa pessoa, a gente vai caracterizar ela com as informações sociodemográfica, né, idade, questão de faixa salarial, né, que é qual é o público, a classe a qual ela afere, e trazer elementos primordiais daquele mapa de empatia, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão de a gente entender essas pessoas estão convivendo com quais etapas do nosso processo. E quando a gente fala sobre o aspecto da área de compras, muitas vezes essa pessoa fica no momento entre realizar um pedido e depois ter a entrega, tá? Isso é o que acontece na maioria das empresas. E essa pessoa, por sua vez, cria um descompasso, uma questão de angústia, ansiedade, preocupações, tá? Então a gente precisa desenhar como está cada etapa a qual nós estamos convivendo com o processo. E aqui eu faço de maneira macro, tá? Uma vez que eu tenha isso, eu vou colocar quais são as ações de valor, né? Qual é a função de cada etapa, para que desde o pedido aqui seja feito a entrega do produto ou serviço para a área fim, tá? Então tá aqui o presentinho, né? A qual a gente muito aguarda. Esse é o segundo ponto, trabalhar quais são as etapas do processo, a qual essa persona convive, tá? E depois quais são as ações. O próximo passo é identificar quem são as pessoas que estão envolvidas em cada parte do processo. Para quê? Para que a gente tenha literalmente, gente, uma comunicação eficiente. O que é cada pessoa no processo? Porque uma vez que a gente tem ciência de quem está executando, se torna mais prático determinar quais perguntas eu irei fazer para cada pessoa.
tá? Próximo passo, que tipo de... no Design Thinking, a gente fala de objetos e sistemas. E sistemas não necessariamente são softwares, tá, gente? Quando a gente fala sistema, é um procedimento, um processo, tá? Então, quais são os sistemas que a gente está tendo interação? Então, aqui eu posso ter a equipe de manutenção sobre o aspecto de relatório de reposição de peças. Aí, qual é o sistema? Ah, tem um sistema lá de manutenção, de MRO, tá? Que é a nomenclatura utilizada por nós compradores, mas não necessariamente utilizada pelo time da engenharia, da indústria e assim por diante, tá? Então, a gente tem que identificar quais são todos os pontos que existem para a gente criar um grande mapa, ter uma visão geral. Alguns devem estar se perguntando, Vinícius, mas isso não é o Lean? O Lean é extremamente parecido. Só que o Lean, ele tem a vertente de enxergar os desperdícios, mapear o processo atual, entender os desperdícios e desenhar um cenário futuro. Quanto à questão do Design Thinking, que é a ferramenta pela qual iremos trabalhar a inovação, ela precisa entender qual é o sentimento, qual é a dor, lembrando sempre pelo aquele aspecto de empatia. Uma vez feito isso, a gente vem para qual é o sentimento dessa pessoa, daquela área, e qual é o pensamento. Então, aqui um cérebrozinho e um coração. Então, a gente tem que literalmente rascunhar qual é o momento, o que ele está pensando sobre a abertura de um pedido. O que ele está pensando quando a gente tem a captação de fornecedores? Quando temos a requisição de compra? Quando temos a questão de definição de entregas, de prazos, de pagamento, de valores, tá? Então, a gente vai colher o que literalmente essa pessoa está pensando sobre o nosso processo. E lembre-se, não julgue o pensamento dessa pessoa, porque muitas vezes ou falta conhecimento sobre o processo atual, e aí a dica é fazer um job rotation, fazer com que ele caminhe dentro do processo, viva um dia do processo, ou literalmente ele está com uma dor tão latente dentro da sua área que ele fica cego, tá? Quando a gente tem isso, uma coisa legal que a gente pode fazer, gente, é definir uma coisa que eu vi muito tempo em produção, tá? Em linhas de produção, que é a questão de um gráfico emocional. O quanto a pessoa está feliz em um determinado período de tempo. E quando a gente traduz para essa ferramenta que é o mapa da jornada do cliente, a gente verifica em cada fase qual é o grau de emoção, o como ele está tranquilo, confiante. Então, no primeiro instante, ele pode estar aqui bem confiante que tudo vai acontecer. Só que, de acordo com, às vezes, a falta de comunicação, um tracking de todo o pedido, ele pode começar a ter dúvidas, tá? Até chegar ao ponto de ter uma emoção totalmente abalada. Então, esse gráfico vai traduzir o mecanismo de preocupação que isso interfere literalmente na produtividade da nossa área. Porque o quanto mais confiante ele estiver, menos intervenções ele vai fazer no processo, ou menos dores ele vai levantar para executivos para ter novas reuniões de algo que está fluindo, tá? Então, esse é o mecanismo de a gente avaliar.
E tendo todo esse plano de fundo mapeado e, principalmente, traga essa pessoa para desenhar em conjunto. Perceba que a inovação vem da observação, vem do entendimento entre as partes, vem do mecanismo de a gente ver quais são os touch points, né? O momento de que essa persona tem contato direto e a gente pode avaliar qual é o vosso sentimento. Legal? Então, ponha em prática, dê um feedback, trabalhe isso. Eu dei o exemplo de pedido, mas pode ser feito inúmeros métodos, basta você escolher o processo a qual aquela pessoa está inserida para exercer essa grande função. Legal? Gente, um abraço e curta a nossa página, né? Dê um joinha, dê um like. Valeu? Valeu!